Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema de hoje é Ciência e Senso Comum, um debate sobre os procedimentos e valores da ciência. Então, eu reuni algumas ideias muito importantes, simples, mas muito importantes, sobre ciência e senso comum, para a gente poder conversar sobre isso hoje. E eu começo então com o conceito de senso comum. O conceito de senso comum, ele pode ser entendido como um conjunto de crenças, de pensamentos não críticos. Ou seja, todos nós possuímos um grupo de pensamentos que a gente não faz muitas reflexões, são as coisas que nós acreditamos no nosso cotidiano. A ciência já precisou se posicionar várias vezes contra o óbvio, para combater tais crenças do senso comum. Então eu trouxe um exemplo aqui. Quando as pessoas acreditavam na imobilidade da Terra e que o Sol se movimentava em torno dela. Quando a ciência descobre que não é assim que funcionava e que a crença popular estava inverídica, a ciência então precisou se posicionar sobre uma coisa que era óbvio. E mesmo a ciência tendo se posicionado, muitas pessoas ainda carregavam as crenças dos seus antepassados ou daquilo que tinham ouvido de alguém, que a Terra era imóvel, que o Sol girava em torno dela, mas nós sabemos que não é assim. Ainda hoje é possível encontrar pessoas que acreditem nesta teoria. Bom, paciência. A ciência já nos explicou, já nos provou de alguma maneira como que funciona, e aí, se você decide seguir a ciência ou se você decide seguir as suas próprias crenças, é um problema individual. Eu estou de mãos dadas com a ciência, que ela acerta muitas vezes, ela também erra, mas ela mostra a partir da experiência aquilo que está acontecendo no momento. Nós não podemos desprezar o senso comum de uma maneira geral, porque ele também é um tipo de esforço que as pessoas possuem para resolver os problemas do dia a dia. Então, eu coloquei aqui, chega a ser criativo e por ele a ciência encontra oportunidades para provar algo ou apontar algo. Então, quando as pessoas começam a falar muito sobre determinada coisa, a ciência então tem um papel de poder trazer para a sociedade um posicionamento, se aquilo confere, se não confere, se nós podemos dar valor para o que estão dizendo ou não, e para provar que alguma coisa é verídica ou inverídica. Certas pessoas acreditam em algo como um tipo de panaceia, ou seja, elas pegam alguma coisa e esta coisa vale para tudo. E para contextualizar isso que eu acabei de falar, trouxe até uma ideia aqui do que seria uma panaceia. É qualquer coisa que se acredite e que possa remediar vários ou todos os males. Quando eu falo assim, tem certas panaceias, a pessoa está acreditando em uma panaceia, ela acredita que aquilo ali resolve todos os problemas. Eu trouxe uma palavra que ela vai nos provocar um pouco aqui, eu sei que nós dividimos opiniões sobre isso, não quero que vocês acreditem no que eu vou dizer, tampouco desacreditem. Eu quero que vocês pesquisem e tenham suas próprias respostas. Mas a panaceia do momento é a cloroquina. Eu tenho assistido pelas redes sociais alguns vídeos, principalmente em Curitiba, das pessoas pedindo para usar a cloroquina, que eles não querem receber a vacina. Gente, mas que ignorância é essa? Primeiro, nós não temos vacina ainda, a ciência está trabalhando em uma questão que ainda não foi solucionada. E segunda, ninguém está impedindo ninguém de consumir a cloroquina ou hidróxido de cloroquina. Pode comprar sua cloroquina e tomar do jeito que você quiser. Para exemplificar, a cloroquina são medicamentos que são extensamente utilizados para a prevenção e o tratamento da malária. Da mesma maneira, nós podemos utilizar a cloroquina para doenças autoimunes como artrite, reumatoide, lúpus, eritematoso sistêmico, etc. Ou seja, são medicamentos consagrados no uso para estas indicações e para estas patologias. Eu peguei uma reportagem do infectologista Marco Aurélio Safadi. Ele é um professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, tem doutorado nesta área e tudo, e eu coloquei aqui ainda para a gente começar dos pontos mais básicos possíveis. Uma infectologia é a especialidade médica que se ocupa do estudo das doenças causadas por diversos patógenos, como prions, vírus, bactérias. Não estou falando que a fala que eu vou colocar a seguir
é de uma pessoa do senso comum. É de alguém que estudou, não um, não dois, nem 10, mas muitos anos e às vezes chega a estudar uma vida inteira. Quais são as análises que eu retirei da fala deste médico, comparando com o que o povo acredita? O médico ele vai explicar, então, por que que a cloroquina e a hidroxicloroquina chegam a ser apontadas em alguns estudos como eficazes no tratamento da Covid-19. Em função de que estas drogas poderiam de alguma maneira inibir a replicação do vírus, elas poderiam dificultar a adesão do vírus ao receptor deste vírus nas células humanas. Da mesma forma, poderiam inibir a replicação e a replicação viral. Ok. No entanto, ele coloca uma outra questão. De acordo com este infectologista, o Marco Aurélio, os estudos clínicos realizados até agora não apontaram benefícios. Nós percebemos que a sociedade está dividida, mas a ciência, de uma maneira geral, percebeu que ainda a hidroxicloroquina ou a cloroquina não aponta benefício para o tratamento da Covid-19, como imaginam as pessoas do senso comum. Uma importante crítica que deve ser feita aqui é de que quase a totalidade destes estudos foram feitos em pacientes que estão hospitalizados ou em fases mais adiantadas da doença. Então, há uma possibilidade de que, uma vez que seja usada em fases do processo ou fases precoces, é isso que algumas pessoas estão querendo, utilizar a cloroquina antes mesmo de poder pegar o vírus ou no início, quando descobrem, no início do quadro clínico, ou seja, talvez esses pacientes, possam se beneficiar desse medicamento, mas ainda a gente não tem a certeza e a clareza que isso vai acontecer. Até o momento, todos os estudos que foram conduzidos não conseguiram demonstrar de maneira inequívoca que isto acontece de maneira benéfica para todas as pessoas que utilizam o medicamento. Fechando então uma consideração sobre este assunto. Ainda não temos este resultado comprovado. Significa que a ciência, por não ter ainda discutido e colocado para a gente que isso é um resultado benéfico, não significa também que no futuro isso não seja comprovado. Significa que a qualquer instante a comunidade científica pode virar e dizer que a cloroquina perfeitamente pode ajudar no combate da Covid-19. E aí a gente poderia então passar de uma crença do senso comum para um posicionamento científico ou da comunidade científica. O que nós não podemos fazer é perder a racionalidade e jogar os nossos estudos no lixo, como eu estou percebendo que algumas pessoas da sociedade fazem ao desmerecer posicionamentos do grupo médico ou da comunidade científica no geral. É claro que tem médico X ou Y que vai discordar, mas essas discordâncias têm que ser debatidas junto com a comunidade científica para que estas pesquisas sejam feitas no Brasil, no Japão, na China, nos Estados Unidos, e o resultado tem que ser benéfico em todos os instantes devido à própria empiria que vai trazer uma resposta mais sólida para a gente. Um exemplo, vocês que estão estudando, por exemplo, para serem engenheiros. Imagina depois que vocês estiverem formados, alguém contrata vocês para fazer um certo tipo de trabalho. Vocês elaboram um cálculo, como eu vejo pelo campus lá, alguns alunos calculando, estudando, seja para montar um carro, seja para montar um prédio, seja para montar o que for. Você elaborou um cálculo, comprovou que aquilo deu certo, perguntou ao seu colega, o professor também deu tudo certo, aí chega alguém e diz que não concorda com vocês porque ele acha que não está certo, mas ele também não sabe fazer cálculo. E ele também não sabe mensurar o que é necessário. Você estudou lá 5, 6 anos para dar um posicionamento e de repente uma pessoa que não tem estudo nenhum, nem sabe fazer conta, ela diz, eu não acredito que vai dar certo. Mas ela também não tem base científica para falar isso. Bom, diante de um engenheiro formado, preparado para trabalhar para mim, e de uma pessoa que não tem nenhuma formação na área que eu preciso contratar, eu vou ficar, obviamente, com o engenheiro. Diante de um médico, imagine que eu esteja com a minha mãe no hospital, ela está morrendo, ela precisa de uma cirurgia, eu tenho lá um médico, um cardiologista, minha mãe está
com um problema no coração, preciso de um cardiologista. E aí tem uma outra pessoa que fala assim, eu nunca fiz uma cirurgia no coração, não estudei isso, mas eu também posso ajudar a fazer alguma coisa. Vamos imaginar assim, eu tenho um homeopata e fala assim, eu tenho um remedinho, uma homeopatia, e eu posso ajudar a sua mãe. Mas eu penso, ela está morrendo agora, eu preciso de uma cirurgia. Naquele instante, eu coloco a minha mãe nas mãos do cardiologista experiente em cirurgias que pode resolver ou não o caso dela. Também a ciência não pode dar certezas absolutas. Se a ciência não pode dar, ninguém pode dar. Entenderam? Ou eu coloco na mão de uma homeopatia. Naquele instante eu vou confiar nas mãos da ciência. Depois, com mais tranquilidade, eu confio outras formas de tratamento. Então, o que a gente está presenciando hoje? Muitos especialistas de todas as áreas estão sendo descreditados por mensagens que vêm de grupos de WhatsApp. E a gente até brinca. Há uma UniWhatsApp, uma universidade das correntes de fake news que estão formando engenheiros, médicos, advogados, políticos, professores, cientistas políticos. A gente vê as pessoas falando sobre várias situações, enfim. Vamos tocar para frente, que depois eu vou retomar isso aqui como uma cereja deste nosso bolo ao final. A distinção entre o senso comum e a ciência. Vou jogando algumas provocações, algumas ideias, depois a gente junta isso ao final. Vamos ver rapidamente uma diferença. Senso comum e ciência. Quando eu penso senso comum, eu estou pensando um povo, um grupo de pessoas que tem um tipo de conhecimento, eu não estou desprezando, é um tipo de conhecimento também, só que é um conhecimento particular, fragmentário, subjetivo, ambíguo, ele pode ter muitos sentidos e nós vamos estudar cada um destes significados. Enquanto a ciência trabalha com um conhecimento mais geral, unificador, objetivo e rigoroso. Vamos analisar cada um destes pontos separadamente para ver onde que a gente consegue chegar. Primeiro, particular versus geral. Quando eu penso senso comum, é um pensamento, um tipo de conhecimento particular, porque o grupo que pensa desta maneira é um grupo pequeno. Esta parte desta realidade não pode ser generalizada de maneira imprecisa, apressada. Por exemplo, eu acabei de usar a hidroxicloroquina, posso usar qualquer coisa. Alguém tomou e ficou bem. Então eu vou dizer o quê? Todos vão ficar bem se tomarem. Não posso generalizar, seria uma generalização apressada. Eu preciso de um número muito maior de testes, de experiências para poder fazer isso. E é exatamente isso que o mundo inteiro está fazendo neste momento. Então, diferenciando, ciência trabalha com leis científicas. Estas leis são gerais e valem para todos os casos, para todos os semelhantes. Uma explicação que é sistematizada. Eu posso controlar esta explicação através de uma experiência e aí eu chego a uma conclusão que é geral, que vale para todo mundo. Um exemplo, o peso de qualquer objeto depende do campo de gravitação. A cor de um objeto depende da luz que ele reflete. A água é uma substância composta de hidrogênio e oxigênio. Alguém pode me dizer, eu não concordo que a água só tem hidrogênio e oxigênio. Bom, o problema é dessa pessoa não concordar. Eu não posso dizer que essa pessoa é totalmente louca, porque é possível que seja descoberto no futuro, estou falando aqui uma coisa que é uma loucura, mas que no futuro a gente possa descobrir um outro elemento químico no meio disso aí. Se essa pessoa conseguir comprovar isso, mostrar para a comunidade científica, convencer o mundo de que todos estávamos errados até agora, louvado seja o trabalho desta nova cientista e vamos aclamar o nome dela. Mas enquanto isso não acontece, há uma vigência na ciência e eu fico com a palavra final que a ciência depositou em todas as questões, até que a mesma ciência venha dizer que ela estava equivocada e que é um pouco diferente do que ela tinha dito até então. Fragmentário. O que é um pensamento fragmentário? Ele não conhece conexões.
Eu tenho situações que podem ser verificadas conexões e a pessoa ela desconecta essas conexões. O suor que aparece na garrafa quando eu tiro da geladeira com o orvalho da noite. Eu até coloquei aqui um exemplo, quando a gente tira uma garrafa da geladeira e ela está uma temperatura bem mais baixa do que a temperatura do ambiente, o que faz com que o vapor de água que está no ar se resfrie ao ponto de se tornar água novamente. Isso ocorre mais facilmente na superfície da garrafa. É comum que isso ocorra em qualquer objeto que esteja gelado, mas é mais forte quando o objeto contém água pela capacidade de realizar pontes de hidrogênio. Bom, tem uma explicação aqui científica, não é assim, por que essa garrafa está com essa sudação? E eu vou fazer uma explicação a partir das crenças de que eu acho. Não existe uma explicação para isso. E o orvalho é o resultado da condensação de vapores d'água presentes no ar, em forma de gotículas, que quando entram em contato com superfícies com temperatura mais baixa. Há uma conexão entre essas duas coisas e as pessoas que pensam de maneira fragmentada não conseguem fazer esta união. Um pensamento unificador é o pensamento da ciência que faz estas conexões. Quando Newton intuiu a lei de gravitação universal ao associar a queda de uma maçã à queda da Lua, ou seja, a Lua não cai sobre a Terra porque está a uma distância em que sofre a atração da Terra, mas não o suficiente para cair sobre ela. Fazendo esses tipos de conexões, a gente vai unificando o pensamento e não tornando um pensamento fragmentado que cada um pensa do jeito que quer. Alguém pode me fazer uma pergunta: eu não posso pensar do jeito que eu quero? Você pode pensar do jeito que você acha melhor. Não significa que o jeito que você acha melhor seja uma verdade aceitável. Nós não estamos discutindo aqui um relativismo cultural, nós estamos discutindo um pensamento científico versus um pensamento do senso comum. Pensamento subjetivo versus objetivo. Quando eu penso em senso comum, eu estou pensando subjetividade. Ou seja, é a parte que cada um acredita. Eu tenho um sentimento em relação a algumas coisas e esses sentimentos às vezes são arbitrários. Por isso é um pensamento subjetivo. Alguns são incapazes de reconhecer ou ter empatia por pessoas que são profissionalmente boas. Pode ser que, por exemplo, eu tenha um certo tipo de político. Ele pode ser um bom profissional, mas por ser o político X, Y ou Z, não gosto dele. Eu vou dar banho na criança, tem um ditado em Minas Gerais assim: dar banho com a criança e jogar a criança fora com a água suja. Significa, eu tenho que contratar alguém. Às vezes, pelo meu preconceito, a pessoa pode ser o melhor profissional, mas pelo meu preconceito eu não consigo ultrapassar a minha subjetividade. Se ele é um negro, se ele é um indígena, se é uma mulher, se é um gay. Então eu passo a ter um tipo de antipatia com a pessoa e pego também o profissionalismo desta pessoa e jogo tudo junto, no mesmo pacote. Isso é um pensamento subjetivo. Se eu quero contratar alguém para fazer um serviço aqui em casa, seja uma mesa, construir uma parede, enfim, não me importa os meus critérios subjetivos, eu vou querer contratar o melhor profissional na área. Se é negro, se é indígena, se é gay, se é mulher, se o que for, não me interessa. Ok? E a ciência trabalha com um pensamento objetivo, ou seja, é imparcial. Por isso que nós estamos falando então de objetividade versus subjetividade, porque não se baseia nas preferências individuais, mas eu estou contrapondo vários pontos de vista e também de outros especialistas. Eu pergunto para um especialista, pergunto para outro, vou tirando as minhas conclusões e vejo que a conclusão que eu chego pode ser a conclusão que a comunidade científica também chegou. Significa, eu estou caminhando junto com a ciência atual, vigente. Outro ponto importante para a gente pensar é ambiguidade versus rigorosidade. O pensamento do senso comum, ele traz muitas ambiguidades. Precisamos utilizar uma linguagem para evitar que as nossas conclusões possam ser interpretadas de muitas maneiras. Quanto mais utilizarmos, por exemplo, a matemática, poderemos tratar de questões mais quantitativas. Porque enquanto eu trabalho questões qualitativas,
eu estou trabalhando com um tipo de subjetividade. Quando eu pego aí quantifico isso, eu posso pedir para outra pessoa também quantificar. Eu não preciso adivinhar o peso de alguma coisa, porque eu tenho um instrumento que faz isso para mim. Eu tenho uma balança, eu tenho um termômetro que pode averiguar a temperatura. Eu posso dizer, estou sentindo que está frio hoje, mas o termômetro está aqui marcando 35 graus. Não está frio, mas se eu estou sentindo frio, pode ser que eu esteja passando mal, alguma coisa está acontecendo com o meu corpo. Eu possuo outros instrumentos para poder fazer medições para evitar ambiguidades. Se você for a Minas Gerais, eu sou mineiro. Se você for a Minas Gerais e perguntar assim, eu preciso chegar a tal lugar. Alguém vai dizer, pode seguir essa estrada, é logo ali, é perto. Esse perto pode ser uns 100 quilômetros. Percebam que este 100 quilômetros é subjetivo. Eu, que sou mineiro, já caí nas armadilhas de pedir informação para os meus próprios conterrâneos e andar 80 quilômetros para chegar no lugar, porque alguém me disse, nossa, tá bem perto, é só seguir essa estrada aqui, é logo ali na frente. Se alguém tivesse me dito 80 quilômetros adiante, eu já estaria com meu coração mais preparado para demorar aquele tempo. Mas quando alguém fala é logo ali, passou 10 minutos, eu já estou querendo chegar no lugar e não chega e não tem mais ninguém para pedir informação. Veja, a ambiguidade de uma informação versus rigorosidade. O rigor tem um ponto. Ele não significa que nós temos uma verdade absoluta, mas a verdade vigente que com novas observações podemos mudar de opinião. Significa que a ciência ela está em constante reflexão. Pode ser que daqui a pouco, sobre um assunto que nós já tínhamos colocado um ponto final, a ciência venha apresentar uma nova resposta. Nós vamos ter que nos adaptar a esta nova resposta para não vivermos com os pensamentos da antiguidade. E para não termos também um pensamento ultrapassado. Ambiguidade versus rigorosidade. E aqui eu coloco uma pergunta para a gente. O conhecimento científico, ele é infalível? Eu acabei de dizer que não. O conhecimento científico, ele não possui uma verdade infalível. Se ele possuísse uma verdade infalível, não seria ciência. Eu estaria trabalhando com outro tipo de conhecimento. Qual tipo de conhecimento que existe dentro da sociedade? São vários. Um dos tipos de conhecimento que trabalha com verdade absoluta: religião. Se a ciência trabalhasse com verdades absolutas e infalíveis, ela seria um tipo de religiosidade. Por isso que nós não podemos fazer da nossa crença na própria ciência também um tipo de religiosidade, senão a gente não faria com que isso desenvolvesse de alguma maneira. A comunidade científica ela é um conjunto de indivíduos que possui conhecimentos específicos em várias áreas de investigação. Eles estão em constante diálogo para encontrarem respostas e conclusões indubitáveis. Não significa que todas as propostas que os cientistas nos apresentam são respostas indubitáveis. Naquele instante, naquele período, são respostas válidas, mas que a qualquer instante nós podemos ter novas atualizações disso. O cientista quer conhecer, sem ter vista inicialmente a aplicação prática do conhecimento. E eu lembrei de uma passagem de Aristóteles e coloquei aqui para vocês, quando ele vai pensar a filosofia e ele vai dizer: quando os homens iniciam o filosofar, eles buscam o conhecer a fim de saber, não para conseguir uma utilidade prática. Neste caso, eu estou falando do próprio conhecimento da filosofia. Eu busco saber, não saber para colocar em prática, mas saber pelo prazer de conhecer. A ciência não é muito distante disso que eu estou falando. Apesar da gente viver, então, em uma sociedade que é extremamente pragmática, todo mundo quer uma resposta de para que eu vou utilizar certo tipo de conhecimento e onde. Uma estudante de exatas, de engenharia, como muitos de vocês, vão me perguntar, mas para que eu preciso estudar filosofia ou filosofia da ciência e da tecnologia? Bom, aqui a gente pode pensar que nós fomos treinados
domesticados dentro da sociedade em que nós vivemos para valorizar estas ciências como medicina, engenharia, o direito, essas coisas que são mais práticas e trazem uma resposta prática, visivelmente prática para a sociedade. E hoje a gente vive um conflito. Nós valorizamos tudo isso, só que nesta era da fake news, como eu tinha iniciado a nossa aula falando da crença na ciência, ou da crença num remédio, ou de um tipo de panaceia, nós valorizamos os saberes, só que a gente desconfia, porque nós somos atualizados constantemente com fake news, e aí isso nos desvirtua no encontro dos valores da própria ciência. Mas vamos então falar sobre valores da ciência? Os valores científicos têm 3 pontos que nós precisamos destacar: valores cognitivos, valores éticos e valores políticos. Dentro dos valores cognitivos, temos aqui 3 pontos que precisam ser levantados. Quando eu estou pensando num tipo de valor cognitivo, eu tenho que pensar este valor a partir de uma imparcialidade, ou seja, eu tenho que ser imparcial com o meu objeto de estudo. Muitas pessoas, muitos alunos meus, inclusive, não gostam de fazer certos tipos de trabalhos, principalmente quando tem envolvimento com religião, porque eles vão alegar que são de religião X ou Y e eles não podem pesquisar, não podem ler. Bom, significa que esse tipo de pessoa não está fazendo ou não está preparado para fazer ciência. Porque quando eu estou trabalhando com um tipo de conhecimento científico, eu estou trabalhando um valor cognitivo, eu quero aprender aquilo ali. Não significa que eu vou levar para a minha vida pessoal. Eu preciso de imparcialidade. Vou avaliar o meu objeto de estudo de uma maneira rigorosa, vou pensar este objeto para que não tenha conflitos e nem fraudes, porque muitas vezes aparece alguém que aponta um certo tipo de descoberta científica e esta descoberta científica é uma falsidade. Sai nas redes sociais, sai inclusive na televisão. Estamos aqui possíveis de ser enganados por muitas pessoas. Por isso, então, precisamos de pesquisar, de levar para outros meios de pesquisa para descobrir se esta informação que chegou até as minhas mãos pode ser averiguada, pode ser verdadeira, pode ter outros resultados ou ser falsa. Imparcialidade. Depois, autonomia. As pessoas ou instituições que estão pesquisando não podem ser pressionadas por nenhum meio de poder, como, por exemplo, um poder religioso, um poder econômico. Se elas forem pressionadas, não vão ter esta palavra que eu estou chamando de autonomia dentro dos valores cognitivos. Eu coloquei um exemplo, o caso da condenação de Galileu, quando levantou a hipótese do heliocentrismo. Veja, por motivos religiosos, nós condenamos proposições científicas que são verdadeiras, mas que à época não estávamos preparados para esta conversa, traduzindo nos nossos dias atuais. E o último tópico dos valores cognitivos é a própria neutralidade. O conhecimento científico não pode ou não deve atender a nenhum outro valor que o cognitivo. A ciência tem que trabalhar para adquirir esse tipo de conhecimento e cognição para a gente, as convicções pessoais. Se eu sou um cientista, eu sou de religião X ou Y, os meus valores religiosos e morais não podem interferir dentro da ciência. Ou os meus pensamentos políticos também não. Se eu sou de um pensamento político contrário a quem me contratou para fazer certo tipo de trabalho, eu tenho que pensar que ali eu estou tentando desenvolver uma imparcialidade para que haja autonomia e neutralidade, tanto do meu trabalho quanto dos resultados. O que a gente percebe hoje, que muitas pessoas não conseguem trabalhar com neutralidade. Quando, por exemplo, eu ouvi a ministra Damares dizer em uma das suas entrevistas que a ciência precisa ser devolvida para as mãos da igreja, nesta fala dela, ela já destruiu todo tipo de neutralidade. E aí vem uma pergunta: qual igreja? Durante muitos séculos, tivemos uma instituição religiosa que dominou a sociedade durante muito tempo.
Mas pensando em Brasil, qual igreja, qual instituição religiosa, não importa qual, nenhuma delas deve ser detentora do poder científico. Isso deve estar nas mãos de alguém que possui imparcialidade, que trabalhe para um tipo de autonomia e neutralidade. Ok? Valores éticos e políticos. Além de tudo isso que eu falei anteriormente, da neutralidade, da imparcialidade e da autonomia, eu posso também pensar que todos estes predicativos é um tipo de ilusão. Ilusão porque a ciência, por mais que pareça ser imparcial ou neutra, ela pode estar trabalhando para um certo tipo de determinadas pessoas. Pode estar a serviço da humanidade também ou a um restrito grupo dela. Quando certos tipos de conhecimentos são descobertos, não é todas as pessoas da sociedade que recebem. Uma pequena parcela da sociedade é beneficiada até que isso seja de uma maneira popularizada e todos possam ter acesso. Veja, nós precisamos então fazer reflexões de caráter ético e moral para pensar a própria ciência. A indústria da guerra é o exemplo que eu trouxe aqui para gente. Quantos milhões ou bilhões são investidos em pesquisas científicas, apoio financeiro às instituições públicas e privadas, e isso não significa necessariamente que todos estes investimentos bélicos vão ser em benefício da sociedade num todo, ou das pessoas. Pode ser que eu esteja beneficiando apenas um grupo, o grupo que vai se beneficiar financeiramente ou poderosa, ou pelo próprio poder de possuir tantos instrumentos bélicos, enfim. A maioria da sociedade nem sempre é alcançada ou privilegiada com isso. Outro ponto importante, um exemplo que nós temos que valorizar, é o da clonagem humana. É um importante debate que nós precisamos fazer, porque quando eu fico aqui discutindo religiosamente que a clonagem não deve ser feita, porque clonagem tem que ser somente uma coisa que está nas mãos de Deus e a ciência não pode mexer com isso, nós estamos desviando assuntos importantes a respeito, por exemplo, da célula-tronco, que não depende do embrião propriamente dito, mas da medula óssea ou do cordão umbilical. Isso poderia prevenir ou curar muitas doenças. E a gente, por preconceitos religiosos, morais, etc., pode ser que a gente atrase um pouco o desenvolvimento da ciência quanto a estes quesitos. Então tudo isso também tem que ser debatido, porque é um problema ético, é um problema político e passa a ser um problema da própria sociedade científica também. E para começar o término da nossa aula, eu vou terminar com uma passagem que eu gostaria de ter iniciado a aula, mas eu deixei para o fim, eu achei que faria um bom momento aqui no final. Quando a gente pega o texto Alice no País das Maravilhas, tem o diálogo do gato com Alice. E aí, Alice pergunta para o gato: quer fazer o favor de me dizer qual que é o caminho que eu devo tomar? O gato vai responder para ela: isso depende do lugar que você quer ir. Não me interessa muito para onde, disse Alice. Então o gato disse o quê? Não tem importância então o caminho que você tomar. Contanto, ela disse, que eu chegue a algum lugar, acrescentou. O gato vai finalizar: disso você pode ter certeza. Desde que você caminhe bastante, você vai chegar a algum lugar. Eu estou falando então de método. Quando nós sabemos onde queremos chegar, nós temos um projeto, um plano, traçamos isso cientificamente, podemos alcançar este resultado ou perceber que as hipóteses que havíamos levantado sobre determinado assunto não são relevantes, precisamos modificá-las. Mas precisamos de um método. Este trecho ele foi selecionado pelo professor de medicina ambiental René Dubos. E ele reflete que muitos cientistas não sabem para onde a humanidade está caminhando. Não sabemos. O cientista não sabe. Não se importam com isso. Porque a ciência diz que a ciência não pode oferecer objetivos sociais porque os valores da ciência são intelectuais, não valores éticos. Por isso que discutir clonagem
é um tema que precisa ser discutido e é muito barrado porque é um problema ético. Mas a ciência está preocupada com os valores cognitivos, com as descobertas intelectuais, mas isso também, de alguma maneira, precisamos fazer com que não haja esse choque de moralidade, de eticidade. Por isso que a gente caminha com passos bem curtos. O que a ciência pode fazer é ajudar o homem a tornar-se mais consciente das consequências dos seus atos. Por isso, se Alice caminhasse bastante, chegaria a algum lugar, mas não sabemos se esse lugar seria bom. Se a ciência também caminhasse bastante, pesquisasse células-tronco da maneira que quisesse, poderia chegar a muitas descobertas. Não saberíamos também se todas essas descobertas seriam descobertas desejáveis. Percebam que nós estamos caminhando em um terreno muito delicado. Precisamos também ir com cautela para não agredir tanto a moralidade de uma própria sociedade e também para não avançar em coisas que a gente vai alcançar, ou com resposta que já temos, ou com resposta que não seriam desejáveis. Mas, de qualquer maneira, precisamos experimentar. Bom, a ciência vai nos apresentar algumas orientações, mas a gente decide ir pelas nossas próprias crenças. Qual que é a consequência? Nós vamos chegar a algum lugar, mas a gente vai chegar a algum lugar de mãos desatadas com a própria ciência. Vamos chegar com as nossas próprias pernas, com a nossa própria crença, mas não vamos ter a unidade objetiva que a ciência nos possibilitaria para a gente poder utilizar aquilo que em nós é muito caro, que nós chamamos de racionalidade. Por isso que tudo aquilo que eu acredito também tem que ser colocado em questionamento para que a minha racionalidade também tenha paz junto com as minhas crenças. E eu termino aqui com o problema que eu iniciei. Se a comunidade científica ainda não se posicionou em relação ao tratamento da Covid-19, porque nós estamos em testes, a ciência ainda está buscando um tipo de resposta. Por que acreditar, então, em algumas crenças, eu coloquei infundadas, porque nós não temos a certeza apontada pela comunidade científica? Por que nós ainda estamos buscando ou acreditando em um grupo pequeno que não possui o respaldo e comprovação da ciência? E aí, eu coloquei aqui uma pitada de ironia para a gente temperar esse nosso final. Quando vocês que acreditam na cloroquina que cura todas as coisas, ela passa então a ser a nova panaceia do momento. Então eu pensei, quando estivermos mal ou com qualquer tipo de problema ou doença, vamos tomar cloroquina. A cloroquina então ela pode curar malária, que ela serviria para isso, mas também dor de cabeça, espinhela caída, quebranto, cobreiro, erisipela, torcicolo, luxações, quebranduras, mal olhado e até inveja. Para que confiar na medicina se a gente tem a benzedura com cloroquina? Quem que são os médicos na fila do pão? Estudaram para quê? E como Alice, eu pergunto, qual caminho eu devo seguir?